o tenebroso destino para os brasileiros no UFC 294 ainda está dando o que falar. O Paulo Costa, borrachinha, né, saiu do evento por conta de uma ação de uma bactéria que infectou a lesão que ele teve no cotovelo. Mas ao contrário do Charles do Bronx, que a gente já falou aqui sobre o futuro no vídeo de ontem, o caso do Borrachinha parece ser mais complicado. O caminho dele para o cinturão agora parece bem mais longo, bem mais árduo, e para piorar, o Borrachinha não tem uma frequência de lutas muito alta. No entanto, isso não quer dizer que ele não tenha diversas opções para a continuidade da carreira dele. Ele tem opções, boas opções. E essas opções passam pelo desempenho do Chimaev na categoria. Isso é muito importante, nós vamos explicar o porquê. E isso pela possibilidade do próprio Borrachinha de mudar de categoria, que também é sempre uma opção. No vídeo de hoje nós vamos abordar algumas dessas opções e cogitar aí qual pode ser o próximo passo do brasileiro no UFC. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o futuro do Paulo Borrachinha depois da sua saída do UFC 294. Ao contrário do Charles, o futuro do Borrachinha na divisão tá bastante complicado, né? Ele tá ficando muito mais distante de ter uma chance nova pelo título do que ele teria se ele tivesse continuado nessa luta. Mas só que tem algumas circunstâncias importantes aí que podem encurtar o caminho pro Borrachinha, nem que seja um pouco. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá. Bom, essa lesão realmente deixou o Borrachinha muito longe do cinturão, né? Não tem como negar isso. O Borrachinha estava a uma vitória do Chimaev de ter o title shot, mesmo com pouca frequência, mesmo não tendo lutado muitas vezes, mesmo assim, mesmo tendo, sabe, tendo pego o Rock Hold semi-aposentado, que já nem tá mais na UFC, e não ter feito uma performance assim, de nocautear, de passar o carreto, que é o que se espera, né? Mesmo assim, ele ia ter a chance de disputar o cinturão se vencesse o Chimaev. Mas com a saída dessa luta já era, né? O Chimaev vai lutar com o Kamaru Usman, e o Borrachinha agora está realmente bem distante da chance de ser campeão. Mas tem algumas coisas assim que ainda pode ajudar. Então, por exemplo, o Kamaru Usman contra o Chimaev, o Borrachinha, por mais que ele odeie o Chimaev, ele tem que torcer pro Chimaev. Pelo simples fato de que o Chimaev tem a rivalidade com ele, que sempre vai ter uma luta justificada entre os dois. Então, se o UFC precisar furar uma fila para fazer uma luta com alto poder de venda, especialmente com o Chimaev estando como campeão, é uma forma do Borrachinha furar a fila. Então o Borrachinha tem que torcer pro Chimaev ser campeão. Não só ganhar do Usman, mas ser campeão. Ganhar do Usman e ganhar do Strickland. Essa é a torcida que o Borrachinha tem que ter. Por outro lado, o Adesanya e o Dricus du Plessis devem se enfrentar. Mas o Adesanya já falou recentemente que vai ficar um bom tempo sem lutar. O quanto é um bom tempo, a gente não sabe. Pode ser um ano, pode ser menos, a gente não sabe. Então, assim, o Adesanya não pode ser descartado como uma pedra no caminho, porque, obviamente, o cara foi campeão dominante e o cara tem muita moral dentro da empresa, é um lutador muito popular, vende muito. Então, obviamente, o Adesanya é sempre prioridade, vai ser sempre prioridade, tanto é que o Dana queria fazer revanche imediata, a coisa toda. Mas, pelo que ele andou falando aí recentemente, ele vai ficar um tempo fora, então pode ser que dê espaço para algumas furadas de fila. Mas de qualquer forma, talvez o Borrachinha tenha que fazer 2 ou até umas 3 lutas e vencer, claro, né, para poder chegar num title shot. Né? Agora você pensa, com a frequência que o Borrachinha tem, cara, esse é o grande problema do Borrachinha, a frequência. Com a frequência que ele tem, até ele fazer 2 ou 3 lutas, o Adesanya já voltou e aí vai ter mais uma quarta. E aí surge mais um cara novo, mais uma quinta e, cara, o caminho parece muito distante pro Borrachinha agora. E para piorar, tem sempre a chance dele perder, né? Porque no caminho dele vai ter, de imediato, assim, o que tem de opção é o Itaque, Cannonier e Vettori. Pô, Vettori já perdeu pro Vettori. Cannonier ganhou do Vettori. Quer dizer, ele perdeu pro Vettori, o Cannonier ganhou do Vettori. E o Itaque ganhou do Cannonier. E o Itaque é o pior de todos. Então, assim, o Borrachinha, talvez contra os 3 seja zebra. O pior de tudo é isso, cara. Então, assim, ele tem que, talvez, assim, acelerar para fazer uma luta ainda esse ano, entendeu? Nem que seja num Fight Night, ver se ele consegue negociar isso, no mais tardar no ano que vem, para fincar a bandeira dele e mostrar que ele está no jogo ainda. E aí, se o Chimaev vence o Kamaru Usman, deve enfrentar o Sean Strickland no ano que vem. E se o Chimaev for campeão, talvez aí com uma vitória e um lobby, um marketing forte, ele consiga acelerar de novo a chegada dele para o title shot. Então ele vai ter que ele vai ter que ter uma vitória muito boa. Ele vai ter que ter uma vitória muito boa, isso é fato. Talvez 2, mas uma, se o Chimaev virar campeão,
até março do ano que vem, por exemplo, porque o Sean Strickland disse que ia lutar o mais rápido possível, né? O Sean Strickland disse que ia lutar em janeiro, que ia lutar no máximo em fevereiro. Então, ele poderia, por exemplo, o Chimaev ganhar agora, pegar o Strickland no início do ano que vem, já se tornar campeão e o Borrachinha entrar com um marketing forte. Esse é o único cenário que eu vejo dele chegando rápido ao cinturão. Mas é uma combinação muito grande de coisas que tem que acontecer. E claro, tem que torcer para essa pausa do Adesanya ser bem longa, né? Pelo menos um ano, porque aí daria tempo dele pelo menos tentar pegar esse cinturão aí, né? E aí o Adesanya voltando com eventualmente ele sendo campeão lá na frente, tem inclusive narrativa para os dois lutar. Então, aí não seria um problema. Mas o Adesanya tem que torcer para ficar um ano fora, pelo menos. Agora, outra possibilidade para o Borrachinho, que ele deveria cogitar com muito carinho, é subir de peso. Isso é uma coisa que ele deveria pensar. Muita gente fala que ele tem bracinho de jacaré, a coisa toda, mas hoje o MMA evoluiu muito. Hoje existem muitas maneiras de você driblar a diferença de envergadura. Na diferença de altura, não acho que seja realmente assim, é grande, mas não acho que seja muito grande. O Borrachinha tem 1,85, dá para driblar também, mas especialmente a envergadura dele, que é bem pequena, para o meio pesado, hoje o MMA tem meios de driblar isso. E o Borrachinha é um cara muito explosivo, muito pesado, muito forte, e ele precisa lutar com mais frequência. E tendo em vista assim, o nível assim, da categoria dos meio pesados, eu acho ela mais rasa do que a categoria do peso médio. A categoria meio pesado tem menos concorrência, ao meu ver. Né? Especialmente tendo em vista que o Rakic está longe, tem um tempão. Né? Pra você ter uma noção, o Johnny Walker, eu gosto muito de Johnny Walker, achei ele bom lutador. Mas ele tá aí a uma luta do title shot e é meio surreal, né? Porque o Johnny Walker teve uma fase ruim, não tem muito tempo. Então isso mostra como a categoria meio pesado tem espaço. O Borrachinha, ele realmente faz um trabalho muito bom com a própria imagem, se promove bem, mas essa promoção está começando a pegar uma ideia de um cara que só fala, né? Porque ele não luta, ele sempre sai das lutas, ele está tendo uma frequência muito baixa, ele não tem nenhuma vitória sobre nenhum lutador que está ativo no roster do UFC atualmente, então está começando, ele tem que tomar cuidado pro marketing dele, não transformar ele muito mais num palhaço que só fala, e ele tem que retomar o respeito que o Borrachinha, ele era um lutador temido, ele sempre foi um lutador temido, muito explosivo, muito forte, então, por algum motivo isso está se perdendo, então ele, a equipe dele tem que tomar um cuidado com isso, porque o limiar desse marketing mais explosivo, do trash talk, de você ser uma pessoa temida, para você ser uma pessoa que vira motivo de deboche é muito grande. Então tem que ter cuidado. Seja como for, o Borrachinha ainda é jovem, ele tem só 32 anos. Para o MMA, isso é jovem. E ele é um cara que luta com muito coração. Eu gosto muito de ver o Borrachinha lutar. Eu gosto do Borrachinha, cara, não tem jeito. Eu sei que muita gente no Brasil não gosta. Eu gosto do cara, pô. Eu gosto. Acho que ele faz o que tem que fazer para ganhar dinheiro. Essa carreira é uma carreira difícil. Ele não prejudica absolutamente ninguém se promovendo da forma como ele se promove. Na pior das hipóteses, ele vai prejudicar a si mesmo. Então, assim, mas nem isso, né? O cara tem tido êxito, é um atleta muito popular. Esse é o esporte, essa é uma profissão que pune muito o corpo. Então, o lutador tem que fazer o possível para ganhar o máximo de dinheiro. Então, o Borrachinha, ele tem o meu respeito, eu gosto do cara. E claro, eu torço muito para ele se tornar campeão, para ele chegar onde ele quer chegar no esporte. E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Gente, é chato, eu sei que é chato, mas é só através de vocês que eu consigo fazer minha palavra chegar a mais pessoas. Tá na mão de vocês, é só um likezinho, é 1 segundo, gente, 1 segundo, entendeu? Então, vocês não fazem ideia de como isso vai me ajudar, de verdade, beleza? E no vídeo aqui do lado eu falei do Jailton Malhadinho, né, que teve o seu adversário modificado no UFC São Paulo, né, era o Curtis Blades, e agora é o Derrick Lewis, né? E eu falei um pouco tanto sobre o Blades como sobre o Lewis. Falei o que ele perdeu com a saída do Blades, o que ele ganha com a entrada do Lewis. Então o vídeo está bem interessante. Você não vai se arrepender, não. Se você já assistiu, assiste lá de novo. Brincadeira. Mas se você não assistiu, dá uma passada lá, que você não vai se arrepender, que o vídeo está muito legal. Beleza? Um abraço para vocês. Até amanhã às 19h30. Valeu, fui!